Boa noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa interativo. E nesse mês de março, nós estamos com convidadas especiais para a gente falar da mulher no mercado de trabalho nesse mês de março. Hoje, uma convidada especial, Paula. Seja muito bem-vinda, Paula. E, por favor, se apresente aqui para quem está nos assistindo. Obrigada, Lilian. Obrigada pelo convite. Parabéns à LCA. Eu sou a Paula Pessoa. Eu sou a mãe do Caio, a esposa do Rodrigo, moro em Curitiba. Trabalho na Bosch já há 18 anos e atuo aqui no RH da Bosch Curitiba. Que bacana. Paula, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E o que nós queremos da sua contribuição é que você compartilhe um pouco da mulher no mercado de trabalho. Qual é o seu olhar no crescimento da mulher no mercado de trabalho? Esse é um tema bem atual, né? Eu acho que já faz uns anos, empresas e da sociedade, né? Começou a ampliar a importância da diversidade nos times de trabalho, nos times de tomada de decisão dos negócios, e a gente começou um movimento nessa direção. Hoje a gente colhe os frutos, né? A gente tem hoje já muito mais mulheres em posições de liderança do que tínhamos há anos atrás. E a diversidade, diversidade de pensamento, a diversidade de experiência, o olhar que a mulher traz, ele é muito importante e ele é essencial, né? Porque o mundo está mudando, o mundo está se transformando, os nossos negócios têm que se transformar, têm que caminhar nessa mesma velocidade, porque senão a gente fica para trás. E não só a mulher, mas várias outras formas de pensamento nos ajudam a entender que no fim nós vamos entender tanto o cliente que está lá fora, quanto o colaborador que está dentro da nossa empresa. E ter essa representatividade, dessa diversidade dentro da empresa, eu vejo como fundamental. Tanto para a gente ter criatividade, quanto para a gente ter performance, para a gente alavancar aí os resultados da empresa. Que bacana. E nessa sua trajetória de longos anos na Bosch, como que a empresa foi envolvendo a mulher? Como é que a empresa foi dando cada vez mais espaço para a mulher? Tem uma soma de iniciativas, né? Primeiro, eu acho que vem desde os valores da Bosch, onde a diversidade, não só a de gênero, mas também a de gênero, ela é muito apoiada. Em paralelo a isso, a gente tem vários programas de capacitação que também são direcionados às mulheres. E com o tempo, com muita pesquisa, a gente foi aprendendo quais são as principais travas ou os principais desafios que a mulher tem ou que a mulher enxerga para poder constituir uma carreira. E aí nós temos o programa de mentoria, nós temos vários programas que promovem esse empoderamento, principalmente para que as mulheres comecem a perceber ou comecem a confiar de que sim, é possível eu ter uma carreira, eu ter uma família, eu ser mãe e você conciliar todos esses papéis. É mega desafiador, porque são vários papéis, mas com a própria transformação da sociedade que eu mencionei, as famílias também se transformam. Então, o pai, o esposo, o marido passa a ter um papel diferente para poder compor tudo isso, né? E as mulheres vão vendo que isso é possível cada vez mais, né? Tanto a qualificação, você vê mulheres, várias universidades já têm muitas mulheres estudando, muitas mulheres buscando a qualificação, e as empresas vão abrindo as portas e, na minha visão, em alguns momentos mais forçado, em outras mais naturalmente, mas para que as mulheres vão se apropriando desses espaços. Como que você pode contar um pouquinho da tua história, como que você foi crescendo dentro da Bosch? Como é que foi a sua conquista? Eu sou cearense, eu nasci em Fortaleza, e logo quando eu me formei em administração de empresas, e eu tinha vontade
de trabalhar numa empresa multinacional. Eu passei no processo seletivo de trainee da Bosch e vim aqui para Curitiba. E desde então, eu nunca tive nenhuma barreira dentro da Bosch do ponto de vista de construção de carreira ou de algum tipo de preconceito nesse sentido. A gente sempre teve processos seletivos muito transparentes e abertos, e para a Bosch existe uma cultura de resultado. Então, a gente está olhando a performance, a gente olha a capacidade de entrega, e isso que vai definindo as pessoas para as posições. E eu acho que eu passei por este processo. Demorou um tempo, talvez, e passei de uma forma naturalmente, no sentido de que demorou um tempo até para eu me dar conta de que talvez uma carreira que para mim aconteceu de forma natural, não necessariamente fácil, né? Produto de esforço, produto de uma construção, de um empenho, mas que não acontecia para todas as mulheres, inclusive algumas mulheres muito próximas a mim, né? E aí eu comecei a me engajar mais nesses movimentos, né? Para poder entender, tanto do ponto de vista da empresa, o que talvez tinha de ponto cego, seja nos nossos processos, ou seja na nossa cultura, que não estavam abrindo espaço para isso, com mulheres ali ao redor, quanto do ponto de vista das próprias mulheres. Porque a mulher criada, pelo menos mulheres da nossa geração, né, são criadas numa sociedade, numa cultura de que ter uma carreira, ocupar uma posição de executivo, não é o plano A. E isso pode se transformar ao longo da vida, né? Existe uma certa ressignificação. E daí que eu passei a entender que eu também posso ajudar nessa ressignificação com algumas mulheres, né? Então, hoje eu sou a única mulher num time de pares aí de 8 homens. Por um lado, a gente também aprende muito a lidar, numa empresa Bosch é uma autopeças, né? No ambiente masculino, o que é muito importante, do mesmo jeito que os homens também aprendem a lidar com a presença da figura feminina, e no fim é bom para todo mundo cresce, todo mundo, eu acho que se torna pessoas melhores a partir dessa experiência, né? Nesse ambiente que você compartilha, né, de ser uma mulher num time que a maioria são homens, como é que é essa troca de uma visão mais feminina, uma visão mais masculina? Que troca, que pontos positivos que você vivencia? Eu acho que o principal ponto é que sempre vão vir mais elementos para a mesa para tomada de decisão, né? Então, assim, tanto o fato de eu comecei minha carreira em Curitiba, aí eu fiquei 8 anos aqui, eu fui para Campinas, fiquei 8 anos em Campinas e agora vai fazer 2 anos que eu estou de volta. Então, não só o olhar do feminino, que, né, às vezes traz um pouco mais de intuição, talvez, ou um pouco mais de... Muita gente fala de sentimento, né? Mas todo mundo tem sentimento, não é privilégio da mulher ter sentimento, né? Mas talvez abra espaço para que isso venha à tona. E cada vez mais a gente vê que, principalmente para a liderança, né? O racional vai ser feito por máquina, vai ser feito por robô, já está sendo feito. A grande contribuição da liderança vai ser entender e ajudar as pessoas e a si mesmo a lidar com as suas próprias emoções, ou a trazer esse ingrediente da intuição na tomada de decisão. E eu acho que isso é uma contribuição importante no time. Então, a troca ela acontece de forma natural pelas diversidades de experiências de cada um, e a diversidade de gênero também, né? Não necessariamente todo mundo concorda com tudo, mas é exatamente essa soma ou essa amplitude de, digamos, pontos de vista que orientam a tomada de decisão, e muitas vezes uma tomada de decisão mais consistente, mais correta é difícil falar, mas mais consistente, né? E sustentável para as diversas situações. Paula, nesse momento em que a gente olha para o mercado de trabalho e a gente vê
empresas como a Bosch, que favorecem a diversidade, que tem programas que ajudam nesse equilíbrio, proporcionando a diversidade, nem todas as empresas no Brasil caminham como a Bosch. Que mensagem você pode deixar para as mulheres que não estão ainda vivenciando a diversidade, vivenciando um equilíbrio no trabalho? Que mensagem você pode deixar para que elas alcancem isso? Nossa, primeiro a gente vai ter que construir esse espaço, ou continuar construindo, né? Então, não é uma coisa dada. Eu acho que nenhuma empresa vai chegar e vai dizer, olha, tá aqui o espaço, né? Então, existe sim um esforço e uma necessidade de uma atitude, de comportamento no sentido da própria mulher criar laços, criar networking, para poder ir construindo esses espaços dentro das organizações. É claro que cada organização tem uma cultura, cada organização tem um timing diferente, e nada melhor do que aquelas pessoas que estão dentro daquele ambiente para poder pensar qual a melhor forma de avançar nessa direção, né? Para você ter essa atitude, você precisa ter uma atitude muito protagonista. Então, eu diria que é importante que essas mulheres se fortaleçam emocionalmente falando, porque é uma caminhada. Que hora vai dar certo? Que hora você vai dar 2 passos para trás para poder dar um para frente? E a gente precisa estar emocionalmente preparado, porque faz parte do contexto, faz parte do jogo, algumas frustrações, mas não perder o propósito. E a gente leva isso para dentro de casa, né? Na forma como a gente hoje, eu falo, as crianças hoje vão ser as mulheres do mercado de trabalho amanhã. E a gente não precisa educar nossos filhos com os mesmos valores ou no mesmo contexto que nós fomos educados. Então, uma outra coisa que também eu digo, é de longo prazo, mas a gente não faz mudança desse porte, né, em curto prazo. Então, a forma como a gente educa nossos jovens, a forma como a gente educa nossos filhos, também contribuem nesse papel. Já tem muita organização, muito networking, muito redes de mulheres que se apoiam nesse sentido, tanto no ambiente, agora mais ainda como ambiente virtual. Então, existe muita literatura. Eu acho que esse também pode ser um começo, sabe? Para que as mulheres que nunca, por um motivo ou por outro, se aproximaram, começar a procurar esses grupos, começar a procurar algumas pessoas. E esse poder de formar uma rede também é muito bacana, porque vai construindo isso aos poucos, né, ao seu redor. A chance de trazer pessoas novas, à medida que a gente tem a chance de fazer turnover e trazer pessoas novas para a organização, podemos trazer também ou mulheres ou outras características que vão ajudar na criação desse movimento, né? O que eu particularmente acho importante é assim, não vou trazer a mulher porque ela é mulher, né? A gente precisa trazer e se cercar de mulheres que tenham a competência e a performance que a empresa precisa para aquela determinada posição. E existem essas mulheres. Então, é importante a gente não transformar isso num movimento de protecionismo ou de privilégio, onde eu vou contratar, eu vou promover pelo fato de ser mulher, mas não. Eu vou ter que, do ponto de vista de sororidade, como você falou, abrir o espaço para que mulheres competentes e preparadas para exercer aquela atividade, de fato, tenham a oportunidade de ocupar esses espaços, né? E aí sim a gente vai ter a chance de experimentar, talvez, alguns resultados diferentes. Tenho certeza que sim. A gente vê movimentos, pelo menos compartilhando a realidade aqui do interior de São Paulo, você está em Curitiba agora, aqui em Campinas, nós temos movimentos para preparar as mulheres para assumirem posições cada vez mais altas. Então, reconhece que não tem o equilíbrio desejado ainda,
né? Então, tem empresas que sim, que ótimo, outras empresas, eu vou dizer que estão em construção, né, para chegar nesse equilíbrio. E há movimentos para solidificar a mulher, para que ela esteja mais preparada e assuma posições. Da forma como você falou, a gente procura espaço, mostrando que tem talento, e não só porque é mulher e com talento para assumir desafios altos em qualquer posição que seja. Legal, e acho que esse é um movimento irreversível, sabe? Você falou em construção, eu acho que nós estamos todos em eterna construção, né? Porque nós estamos falando da mulher, daqui a pouco, enfim, começam essas discussões de gênero, de raça e etc., e de religião e etc., né? Mas é uma eterna... e já tem práticas no mercado, é uma eterna construção, e acho que a gente já tem, inclusive, práticas de mercado. Então, quando a gente fala do processo seletivo, do blind recruiting lá, né, que é onde a gente está olhando realmente o currículo, sem saber qual é o gênero da pessoa, daquele currículo, ou mesmo a remuneração, né? Existem hoje sistemas de remuneração pautados na performance e não mais necessariamente no tempo de casa ou no gênero da pessoa. Então, hoje a gente tem essa experiência no mercado, que eu acho que a gente pode lançar mão em tudo isso de forma consciente, para poder ir agregando e avançando, né, na tratativa e não só em ter a equidade do ponto de vista de quantidade de posições ou de líderes, mas também na tratativa das mulheres que ocupam essas posições. Com exceção de jovens que não têm 18 completo ainda, e aí a legislação é especial, a gente fala muito do currículo cego, né? Então, a partir dos 18, não faz diferença você informar a idade, você informar o sexo, porque o que importa é você atende o perfil da vaga, e aí inicia-se um processo seletivo, né? Isso aí. O dia que a gente chegar nesse nível, nossa, nós vamos arrasar. Com certeza. Paula, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade para um bate-papo rápido, mostrando que é possível, sim, a gente ver a mulher crescendo, tendo espaço para essa diversidade, como referência para as empresas que estão em construção, né? Aos poucos, um degrau de cada vez, alcançando o máximo possível desse equilíbrio, ter a Bosch como uma inspiração para dizer, olha, é possível, traz resultado, enfim, um modelo para a gente seguir. Muito obrigada, gratidão pela tua participação aqui, Paula. Obrigada a você pelo convite. Muito boa sorte para a gente aí nessa trajetória. Pode contar comigo para poder apoiar esse movimento. Com certeza. Até mais. Valeu. Giovana, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Por favor, se apresente para quem está aqui nos assistindo. Oi, Lilian. Oi, pessoal. Obrigada, Lilian, pelo convite. Eu sou a Giovana, tenho 24 anos, formada em psicologia e trabalho hoje como profissional de recursos humanos numa consultoria aqui em Campinas. Estou aí traçando minha carreira na área de recursos humanos. Que bacana! E como foi o seu histórico profissional? Você, quando começou a psicologia, já sabia que queria atuar na área de RH? Não, eu comecei a psicologia, eu não sabia nem o que eu queria. Eu só tinha certeza que a clínica não era para mim, né? Mas eu não sabia, eu não conhecia direito o RH dentro das organizações, como funcionava a psicologia organizacional. E aí eu só fui indo e aí eu fui me encontrando dentro da área de psicologia organizacional. Mas eu não comecei direto no RH, eu iniciei minha carreira profissional na parte de tecnologia, então eu trabalhei como telemarketing, né? Então foi nos telefones aí da vida. Depois eu consegui uma outra oportunidade, fui indo, né? Entrei numa empresa de logística, trabalhei como auxiliar de logística por um tempo, uma parte mais administrativa também, foi muito bom para minha carreira.
E aí depois eu entrei no RH, que foi quando eu já estava na faculdade. Foi muito legal poder ter essa oportunidade, né? Eu fiquei super contente de ter esse contato com a parte de recrutamento e seleção. Você sabe que a sua história tem pontos comuns com a minha, né? Uma leve diferença de idade. Eu fiz o magistério, que hoje não tem mais, então para ser professora você vai direto para a pedagogia. Sim. E quando eu fiz o magistério, eu acreditava que eu me tornaria uma psicopedagoga. Eu ia atuar 100% na área da educação. Quando eu estava na metade do curso de psicologia, com os estágios obrigatórios, eu fui conhecendo mais as áreas da psico, e eu conheci a área de RH, assim como você, não tinha a menor ideia do que era, não tinha. E isso, eu me formei em 2000, pense, faz um cadinho de tempo. O RH não era visto de forma tão estratégica como é visto nos dias atuais. Então, quando eu falo que eu não tinha clareza do impacto que a gente pode proporcionar na vida das pessoas, não tinha mesmo. Sim, eu só tive essa noção do quanto isso é importante para os trabalhadores, para os funcionários, enfim, foi quando eu tive acesso aos estágios, né? Que eu optei pelo organizacional. Falei, meu Deus, olha, gente, não é só fecha ponto, abre folha e pagamento, não é só isso, não. Tem muita coisa envolvida. Que é aí que eu tive mais contato também, que eu falei, poxa, legal. Mas você sabe que em um dos meus empregos, quando eu fui telemarketing, tive um pouco, meio que um start também na época, que eu falei assim, poxa, eu me sinto desmotivada onde eu tô, né? E aí eu falei assim, eu queria muito poder trabalhar um dia ajudando as pessoas a se sentirem mais motivadas no trabalho. Eu fiz um estágio na área organizacional com o tema motivação. E só depois que eu terminei o estágio que eu me toquei, que eu falei, poxa vida, lá atrás eu falei que eu queria trabalhar com isso. Não foi fácil, porque o estágio na área organizacional, trabalhando com motivação, nossa, é muito complicado. Eu e a minha dupla, a gente sofreu, ó, suamos para conseguir, mas foi muito, muito legal e deu muito certo. E depois que eu terminei o estágio, eu falei, nossa, eu pensei isso lá atrás e hoje deu certo, né? Eu consegui fazer alguma coisa trabalhando a motivação. Então foi bem legal também. Quando você pontua que não foi fácil, quais foram os obstáculos que você superou no seu estágio? O que você pode compartilhar? Tá. Bom, eu fiz 2 estágios na área organizacional. O primeiro estava no normal, né? Que foi lá em 2019. Então, os obstáculos foi a empresa aceitar o que eu estava propondo, né? Que era uma coisa, eu estava trabalhando com qualidade de vida. Então, assim, é algo muito abstrato. Então, para eles, acho que fica muito difícil de entender, né? Como pode melhorar a vida da pessoa lá dentro, bem-estar, e tudo mais. Então, essa foi a dificuldade. Até para mim mesmo, conseguir encontrar um caminho para uma solução para aquele problema naquele momento, né? Então, essa foi a dificuldade. Em 2020 foi o estágio organizacional, que eu trabalhei a motivação, porém nós estávamos no meio da pandemia. Então eu não tive contato com os funcionários em primeira instância. No primeiro semestre a gente fez tudo à distância. Então eu entrei em contato com a organização, a gente apresentou o tema, e foi isso que nós pensamos, o que eles estavam achando, né? Antes disso, tinham feito uma pesquisa de clima, então a gente conseguiu identificar alguns pontos, e aí a gente escolheu a motivação, mas mesmo assim foi difícil, a gente não tinha contato com as pessoas, né? E aí no decorrer do processo a gente foi compreendendo um pouquinho mais, e depois no segundo semestre a gente conseguiu fazer as atividades presenciais, porque era uma vez por semana, né? Aí a gente manteve o distanciamento, não podemos fazer com todos os funcionários, mas mesmo assim foi bem legal. Mas a motivação é algo muito que vem da gente, né? Muito interno. Então não tem como você falar, olha, gente, agora a gente terminou o treinamento, vamos ser todo mundo motivado. Não é assim que funciona. Não! Então foi bem complicado. O que a gente pôde fazer foi, sei lá, talvez plantar uma sementinha, né? Para eles irem pensando o que pode fazê-los deixar mais motivados, enfim. Mas foi complicado. Pela pandemia, pelo tema. Eu gosto muito de brincar com as metáforas, né? E aí, nessa brincadeira de metáfora, eu falo que motivação é igual banho.
Ou você, né, banho você tem que tomar todo dia, né? E há momentos em que você toma mais de um banho por dia. A motivação é nesse mesmo pique. Todo dia você vai regar a motivação interna, né? Para fazer a diferença. Sim, porque você porque acho que chega um momento que as coisas vão se perdendo, né? Você tem um objetivo, e se você não vai alimentando esse objetivo, como você falou, você não vai molhando, você vai perdendo esses objetivos e depois fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então aí retomar essa questão para poder continuar motivado no trabalho, né? E se não for essa questão, não for a motivação que te faz permanecer, então procurar, né, o que te faz permanecer, e se for aqui ou em outro lugar, né, outra oportunidade, enfim. Nesse mês de março, que a gente está falando que é o mês da mulher, e a gente vem refletindo a mulher no mercado de trabalho, o que ela já conquistou, o que ela ainda tem para conquistar. E você falando de motivação, como que você percebe a motivação da mulher no mercado de trabalho? Como é que você pode compartilhar, observando o seu dia a dia dentro de uma equipe de seleção? Bom, eu vejo que as mulheres são extremamente motivadas na busca de recolocação em geral. A gente recebe muitos currículos de mulheres, e assim, elas estão dispostas para todas as vagas. Às vezes recebemos, atualmente a gente está com uma redução, né, na carga horária, né, por conta da pandemia, mas antes a gente tinha mais esse fluxo, né, então a gente conversava mais com as mulheres que chegavam lá, mas a gente podia ver que às vezes elas deixavam um currículo e falavam, para qualquer oportunidade, eu estou disponível para qualquer vaga, produção, logística, administrativo, recepção. Então, assim, eu percebo que elas estão, assim, pelo contato que eu tive, né, motivadas e querem trabalhar, elas querem estar no mercado, né, pelo menos esses contatos que eu tive. Então, assim, eu vejo que as mulheres hoje, elas não querem só estar assim, estou trabalhando. Não, também elas querem estar inseridas no mercado, registrado e tudo mais, né? Eu acho que é o básico, não tem nem o que, tem nem o que questionar, né, Lilian? Quando você está ali recebendo o currículo, você observa as situações onde a mulher está triste, quase que abandonando o barco? Como que é a tratativa com a mulher quando ela, por algum motivo, ela está quase abandonando o barco já? Tem situações que elas chegam muito desesperadas, né? Porque muitas vezes tem os filhos, tem a casa, né? Vamos dizer ali que não que seja delas, né? Mas a atividade de cuidar da casa, mas elas estão nessa situação em que precisam cuidar da casa. E aí elas têm que se organizar com todos os horários, com tudo. Às vezes ficou um tempo fora do mercado por questões familiares, por querer cuidar dos filhos, né? Ficar mais próximo da família, enfim. E muitas estão há um tempo fora do mercado, né? E aí elas até comentam, já faz um tempo que eu tô fora, né? Mas assim, eu quero voltar com tudo, tô fazendo curso, tô me especializando. Então, acho que assim, o acolhimento é bem de entender o que a pessoa tá passando, o que ela tá buscando, né? E tentar incluí-la nos processos o quanto possível, né? O que mais se encaixar com o currículo, com o que ela está buscando também. Hoje a gente tem bastante oportunidade que tem uma certa flexibilidade, às vezes, em relação ao horário, né? Entra um pouquinho mais tarde, as empresas, às vezes, oferecem auxílio creche, né, para ajudar também nesse sentido. Então, é bem legal também essa questão delas poderem ter essas oportunidades igual como os homens, né? Como os homens sempre têm. Uhum. Você percebe uma evolução da mulher no mercado de trabalho, Giovana? Eu acho que sim, Lilian. Às vezes, por exemplo, como eu estou na parte de recrutamento e seleção, que é a primeira etapa lá da empregabilidade, vamos dizer assim, a gente vê, às vezes, no currículo delas mesmo. É uma pessoa que começou como recepcionista, ou então como um auxiliar administrativo, e hoje está num cargo de analista administrativo, né, de analista contábil e tudo mais. Então, assim, elas têm esse crescimento, sim.
não só nas áreas administrativas, mas também nas áreas operacionais. Então, desde mulheres que iniciaram como auxiliar logístico e operam em empilhadeira, né? Ou então tem uma experiência com analista logístico e trabalha com equipe, é líder de equipe, trabalha também na produção. Então, a gente vê muito isso, das mulheres que começam, né, de baixo e vão crescendo e têm um currículo excelente, boas experiências. Então, vejo, sim, sempre, né, não só também nessas experiências, mas também desde a mulher que iniciou, às vezes, na área da faxina, né, e foi crescendo ali dentro da organização e foi subindo de cargo. É muito legal ver essa evolução também. Também percebo essa evolução, né? E é gostoso quando você olha para trás, sim, percebe degraus que nós já subimos e visualizamos mais degraus para subir, porque a vida é uma constante evolução, né? Uhum, sim. Aí, não parando nisso, né? Também ver as mulheres que querem mais, buscar sempre mais cursos, mais capacitação, graduação e pós-especialização. É muito legal ver esse crescimento também, né? E é interessante para a gente, né? Ver que cada vez mais o mercado está mais aquecido de mulheres mais capacitadas, mais profissionais, né? Muito legal. E para você, Giovana, o que você busca para a tua carreira? O que você tem desenhado para alcançar? Eu busco a minha pós e a especialização em avaliação psicológica. E eu descobri, assim, uma paixão, além da organizacional. Eu queria muito poder trabalhar com avaliação psicológica, que eu acho que é um fator muito importante dentro das organizações, né? Principalmente na parte de seleção. Então, eu queria muito poder seguir nessa área, né? E aí, eu acabei de me formar, então vou dar uma respirada. Mas ano que vem, se quiser, tô voltando e querendo buscar essa pós, que eu tenho bastante interesse nessa área também. Você representando as mulheres jovens que estão aí no início da carreira profissional, que mensagem você pode deixar para as mulheres jovens que estão iniciando a carreira? Não desista em nenhum momento e, assim, se capacite, esteja atualizada, sabe? Esteja a par do que está acontecendo no mercado, das oportunidades, do que você precisa ter. Infelizmente, né, a gente tem as organizações bem exigentes, cada vez mais. Então, a gente precisa estar sempre capacitada para atender, né, esse empregador. Então, já que é dessa forma, então temos que, né, buscar aí mais cursos, mas também eu acredito que não só isso, a sua força de vontade, não adianta só você dizer, eu tenho vários cursos, talvez o seu querer seja tão importante quanto a sua capacitação, né, a capacitação profissional que você tenha. Então, acho que força de vontade para você entrar com tudo no mercado e continuar aí crescendo. Acho que é isso que eu penso. Perfeito, Giovana. Nós agradecemos imensamente a sua participação aqui com a gente, representando a mulher jovem que está começando na carreira de trabalho, compartilhando a tua história envolvida aí numa equipe de seleção. Desejamos todo sucesso do universo na sua carreira e para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo. Lilian, obrigada pelo convite. Um beijo para todas as mulheres, um beijo para você, que a gente não se conheceu pessoalmente, mas vamos nos conhecer um dia, assim que possível. Tenho certeza. Obrigada pelo convite, por esse espaço para representar a mulher. Eu acho que é muito importante, né, para a gente ser representada e ser vista. E é isso, muito obrigada pelo convite. Até mais! Até mais. Marilei, seja muito bem-vinda no nosso programa interativo especial no mês de março, mês da mulher. Por favor, se apresente aqui para quem está nos assistindo. Oi, Lilian, boa noite. Eu sou a Marilei, sou de Sorocaba, né? Trabalho numa indústria aqui na cidade, sou uma profissional de recursos humanos, tenho a minha formação como psicóloga, tá? E sou uma profissional já de RH por 32 anos já, né? Bastante tempo, né? Então, lidando aí realmente com diversas situações, né, no mundo corporativo,
Sou da região do ABC Paulista, né? E estou aqui em Sorocaba há 6 anos. Então, a minha vida basicamente foi, né, e sempre foi na área de pessoas, em gestão de pessoas. Então, faz 30 anos que você atua com desenvolvimento de pessoas? Exatamente. Que bacana! Marilei, o que você pode compartilhar um pouco em toda a tua trajetória? Como é que você vê a participação da mulher no mercado de trabalho? Bem, vamos lá, né? Quando eu comecei a trabalhar muito jovem, aos 16 anos, né? Eu tive a sorte de já estar trabalhando numa empresa de um grupo familiar, porém, uma empresa que já tinha uma direção de mulheres, né? Então, eu falei assim que eu fui, eu acho que meio abençoada, né? De estar trabalhando sempre no meio de mulheres. Então, nós tínhamos uma gerente já na época na área financeira e uma gerente da área de recursos humanos, né? Que na verdade, estou falando da década de 88, não era tanto ênfase na área de RH, era mais o antigo departamento pessoal, né? Sim. Mas de qualquer forma, nascia assim nesse contexto, né, dessa célula do departamento pessoal, área de recursos humanos. Então, eu falo que eu fui bem abençoada, né? E quando eu saí, então, eu fiz 3 movimentos de empresa, nessa primeira, a qual eu trabalhei durante 21 anos. Depois eu fui para uma segunda empresa, também com gestão em mulheres, né? Com mulheres. E agora um desafio, né? Que eu já estou aí há 6 anos trabalhando na atual empresa, com um gestor homem, né? Então, eu tenho um diretor né, do sexo masculino. Trabalhar com homem, né? É um pouco diferente, mas é desafiador também, né? Porque temos opiniões diferentes e eu acho que essas diferenças se completam, né? E trabalhar numa empresa montadora realmente é um grande desafio, né? Porque quando a gente fala de montadora, geralmente a gente vê no corpo de direção mais homens, né? E nós tivemos um grande desafio, praticamente há 2 anos atrás, de trazer também, né, nesse corpo, uma mulher, né? Uma mulher como diretora financeira. E que realmente eu acho que vai engajando muito mais, né, a mulher, né, no empoderamento, e realmente eu acho que vem trazer um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio mesmo em todos os sentidos, né? Então, eu acho que assim, a gente vai ter um ganho muito grande, né? Com essa diversidade, né, dos sexos, né? Eu acho muito importante. Quando a gente fala nessa diversidade, esse tempo todo na área de RH, como é que você foi construindo essa diversidade? Teve necessidade de uma política específica ou foi ocorrendo naturalmente? A empresa que eu estou atualmente, nós estamos criando, sim, uma política da diversidade. Mas eu acredito, eu vou ser bem sincera para você, Lilian, que eu acho que a gente está criando algo que já está lá, que já existe, que já é praticado. Mas, ok, vai ser algo que a gente vai estar lá colocando, né, como um ponto da diversidade, porque é óbvio que no meio de tudo isso tem que existir muita conscientização, é necessário, mas olha lá, eu estou na empresa há 6 anos, né? E, ultimamente, a gente vem contratando para o setor fabril coisas que nós não tínhamos antes. Então, acho que isso também dá um certo empoderamento, porque a gente vê muito mulheres mais no administrativo, né? É muito mais fácil. Encontrar mulheres, sabe, numa linha de montagem, numa linha de operação de fábrica mesmo, realmente é grandioso isso, sabe? Eu percebo isso... esse tempo todo atuando na área de RH, eu também trago históricos. Você olha a produção em montadoras, como você estava falando, predomina o sexo masculino com a desculpa de que, olha, esse trabalho aqui só homem que faz. E quando eu uso a palavra desculpa, é porque quando você vai perguntar por que só homem, a resposta não se sustenta. Então, não é algo que eu possa dizer, olha, ok, é coerente, por isso eu usei a palavra desculpa. E eu vejo também uma crescente de mulheres atuando em diversas áreas, não só na área administrativa, né? Mas em diversas áreas e também na produção. Isso é muito bacana, né?
Sim, e é grandioso, né? Porque hoje eu vejo as meninas lá trabalhando na linha da montagem, tendo meninas, sabe, dentro da fabricação, soldadoras, né? Hoje a gente ainda não tem, mas eu vejo pessoas realmente interessadas para esse trabalho, que é um trabalho tão, assim, minucioso, né? Trabalhar com solda, para a área da pintura, para operar máquinas. Então, assim, é grandioso, né? E saber que realmente a mulher vai empoderando nisso. Por exemplo, lá na empresa nós temos uma engenheira que fica na fábrica, né? Então, uma não, duas engenheiras que ficam realmente direto na linha de fábrica. E isso para nós realmente tem uma representatividade, né? E é uma troca, tanto das meninas quanto todo o nosso time, né? Que se a gente for olhar dentro de toda uma composição de 400 funcionários, nós temos ali só uma pequena parte de mulheres, né? Inclusive, eu fiz a contagem recentemente e deu em torno de 70 mulheres, incluindo, né, enfim, terceiros, que é portaria, mas 70 mulheres, né? Num grupo de 400, poxa, é bastante, né? E eu acho que a gente está aumentando cada vez mais. Lendo todo, né, tendo todo o nosso histórico desde quando eu iniciei lá há 6 anos, com 120, 130 funcionários em média, para hoje, poxa, é gigantesco esse número, né? Ver essa crescente. Sim, sim. O que você acredita que favorece esse crescimento, né? Onde a gente tinha, se nós olharmos para gerações anteriores, a situação era bem diferente. Nós subimos alguns degraus. O que você pode contribuir, compartilhar, dizendo assim, olha, para a gente continuar nessa crescente, o que a gente pode fazer? Olha, penso eu que é deixar realmente o ciclo correr. E não ter nenhuma diferença, porque tanto a mulher quanto o homem, está mais do que provado que a gente tem, né, as mesmas condições para fazer o trabalho. E digo mais, que a mulher, às vezes, numa condição mais seletiva, e até para alguns trabalhos, né, tem um olhar, né, mais analítico, né? Não desmerecendo o homem, não é essa questão, não, mas a gente vê isso no nosso dia a dia, sabe? Então, eu acho que os processos, eles têm que ser muito mais natural, sem essa questão de eu preciso contratar homem, eu preciso contratar mulher. Até pegando algo que aconteceu até recentemente, né? Não tem a ver com a contratação de uma mulher, mas eu acho que tem a ver com a questão da própria diversidade. Eu desenhando, né, uma posição junto com o gerente da área, e que é o nosso gerente da fábrica, e um headhunter me perguntou, né, tem preferência de homem ou mulher ou idade? Não. E por que haveria, né? Não há diferença. Então, o que nós precisamos, porque no caso é uma posição de liderança, e para, de certa forma, ter uma liderança ali para mais de 100 colaboradores, não importa. O que importa para mim é que essa pessoa tenha as competências que nós precisamos, seja elas comportamentais ou seja ela técnica. Para mim não importa a idade, não importa a sexualidade ou se é homem ou mulher, não importa. O que importa realmente são as competências, né? E isso ficou bem claro também junto ao nosso gerente, né? Porque eu disse isso e ele não, é indiferente. Se tiver mulher, melhor ainda, né? Então eu acho que assim, foi um case bacana que a gente passou recentemente para tratar de uma vaga de liderança, né? Isso eu acho muito bacana. As divergências, né? Penso eu, que às vezes as pessoas mesmo acabam criando, nossa, será que eu posso, né, contratar? Gente, vamos contratar. O que nos importa realmente são as competências técnicas e comportamentais, né? Dos demais, o mercado está aí, né? E eu acho que um pouco do que a gente trabalha lá na empresa é essa diferença, né? De idades, inclusive, ter jovens, ter pessoas aí, né, numa fase mediana de idade, pessoas mais velhas que com certeza trazem todo um equilíbrio para que o negócio realmente possa crescer. Perfeito. Para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, Marilei, que mensagem que você deixa para que elas se posicionem cada vez mais assertivamente?
que você pode inspirá-las? Seja positiva, sabe? Seja vocês mesma. Não abaixem a cabeça. É importante realmente vocês se posicionarem, deixarem bem claro o que vocês querem. Eu acho que é um pouco disso, sabe? É um pouco do que eu busco para mim no dia a dia. Eu me posiciono, né? E questiono também, é necessário, mas por que não, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar, mas é porque eu sou mulher. Não, é igual de igual, é lógico, toda vez que eu tenho que defender uma tese, eu tenho que ter o conhecimento disso, né? Então, assim, se aprofunde no conhecimento, no saber, que o espaço é de vocês. Eu não vou falar para vocês procurarem o espaço, né? Porque quando a gente tem o conhecimento, tem o saber, o espaço é nosso. Eu acredito que seja isso. Excelente. Marilei, eu agradeço imensamente o seu tempo dedicado aqui para nós, no nosso programa interativo, onde a gente está motivando as mulheres a se posicionarem, motivando as mulheres a se firmarem, né, com muita segurança, nesse novo momento que a gente vem vivendo, um degrau de cada vez, conquistando mais e mais e mais espaço. Nós sabemos dos desafios que a gente tem, mas a gente também sabe da nossa força que a gente tem para conquistar o nosso espaço. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Excelente final de noite. Obrigada para vocês também. Um abraço. Até mais. Sororidade. Você sabe o que significa? É uma aliança que nós mulheres estabelecemos entre nós para nos colocarmos uma no lugar da outra, entender uma dor da outra, fortalecer uma com a outra. E quando nós trouxemos as nossas 3 convidadas aqui, é para inspirar você que está aqui assistindo. Trouxemos uma mulher jovem atuando na área de RH, 2 mulheres já mais vividas na área de RH, para equilibrar e mostrar para você que o teu espaço no mercado de trabalho é possível. Há dificuldades para você superar? Acredito que sim. Tem como superar? Nós afirmamos que com certeza sim. Nós aqui na LCA fazemos de tudo para que o seu caminhar seja o mais leve possível. Conte com o apoio da LCA para você conquistar o seu lugar no mercado de trabalho. Como? Assista os nossos programas que nesse mês de março estão todinhos voltados para você, mulher. LCA Entrevista com conteúdo para você, mulher. LCA Responde, programa interativo, tudo voltado para você, mulher. E se quiser mais, liga aqui pra gente. O nosso objetivo é cada vez mais promover a sua carreira.